A paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo e ouvintes da palavra de Deus, quem vos saúda aqui é a pastora Nadir. Deus abençoe você que tem se inscrevido no nosso canal, tem se inscrito. Eu agradeço, divulgue, evangelize com este vídeo, que você será muito abençoado por Deus. Hoje, como eu prometi, amados, eu quero entregar uma mensagem diferenciada. Falar da tribuna de Deus. Falar que o homem é um ser imortal depois que ele deixa essa terra. Quero lhe explicar como eu vi. Mas antes vou ler alguns versículos para vocês entenderem. Vou lhe explicar tudinho em detalhes. Por favor, veja o vídeo até o final, que é muito interessante. Muitos estudiosos, muitos cientistas, muitas pessoas gostariam de ter essa experiência e não tem. E a gente divulga com maior carinho e amor para os nossos ouvintes, não é? Que estão nos seguindo, para tirar o engano que tem por aí. Quero lhe dizer que reencarnação não existe. Deus deixou isso bem claro para mim nessas experiências de ter visitado a sua tribuna. Vou ler aqui no Salmo 9, versículo 7 e o 8. Mas o Senhor está sentado como rei perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, fará juízo aos povos com retidão. Quero ler também o verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Também vou ler aqui em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É a palavra do Senhor. Para quem crê nela e faz dela o seu manual de instrução, entenderá tudo isso, compreenderá o mistério da vida e da morte. O Senhor me fez andar pelas câmaras da morte, para mim ver que um ser humano, ao deixar esse corpo carnal, irmãos, em menos de 30 segundos, ele está totalmente refeito. Ao deixar o seu corpo carnal, isto é, pela morte, você começa a sua verdadeira vida. Esta é a verdadeira vida, depois que deixa essa terra. E só tem dois caminhos a seguir, céu e inferno. Não existe reencarnação. Reencarnação é algo diabólico, é uma mentira terrível, que foi criada por Allan Kardec e outros espíritas, que criaram essa doutrina de reencarnação. Não creia nisso nunca. Porque aqui em Hebreus 9, 27 já fala, está destinado o homem morrer uma única vez. É claro que toda regra tem exceção, porque o Senhor ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, e eles morreram de novo, porque o Senhor Jesus precisou mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Então ele operou esses sinais no seu tempo, e os apóstolos também operaram esses sinais, e até no dia de hoje tem esses sinais. Mas aqui refuta qualquer doutrina que ensina a reencarnação. Eu vi isso em hospitais, arrebatada em espírito, o Senhor levou meu espírito para ver pessoas deixando essa terra, me mostrou quando eu fui ao inferno e ao céu, que não existe reencarnação. Pois bem, certa feita em 2012, não me lembro o mês,
o Senhor me levou a esse tribunal, onde ele julga, e é Jesus quem julga. A ele foi dado o poder de julgar após a sua morte. É ele quem julga. E eu vi no ano 2012, andando na rua, um pai e uma filhinha que não tinha nem 5 anos, tinha 4 anos, né, por aí, essa criança. Mais ou menos 4 anos de idade, não creio que chegava a 5 anos. E era uma época que estava tendo muita chacina em São Paulo, aqui na capital de São Paulo. E o Senhor me fazia andar arrebatada em espírito por as ruas. E era no tempo que o policial estava sendo vítima também de assassinato. Muitos policiais perderam a vida. E este homem foi vítima dessa violência, ele com a sua filhinha. A criança caiu baleada, ele também, e veio a falecer os dois, pai e filha. E o Senhor me levava para um lugar alto no espaço, não sei explicar onde era, onde tinha uma sala vazia com 2 portas. E nessas 2 portas tinha uma escada na porta que dava para o ocidente e outra para o oriente. E eu ficava na frente dessa sala, vendo aquelas 2 escadas, uma de lá, uma de cá, como se fosse 2 escadas rolantes. E vi um demônio nu da cintura para cima, na escada que estava para cá, e na escada que estava para lá eu vi o homem no meio dela. E a criança não tinha percebido que tinha morrido. A morte foi tão rápida que ela nem percebeu. E a criança estava olhando para Jesus, chorando de soluçar, e ela tinha falecido com a camisetinha, como que tivesse com um shortinho, uma bermuda jeans, e a criança já estava com vestido, com a gola marinheira, eu lembro muito bem desse vestidinho, com as ramagens azul marinho, o fundo do pano era branco, a gola azul marinho, um lacinho, fazendo um cinto, dando um laço na cintura dessa criança, no colo de Jesus Cristo. E ela soluçava com a mãozinha pedindo o Pai. E o Senhor olhava bem sério para esta criança e dizia: seu pai vai morar em outro reino agora. E você vai morar comigo. Ele não dizia uma palavra para a criança. Eu fiquei olhando, abismada, surpresa do Senhor falar com aquela criança, quando parecia estar falando com um adulto. E fiquei olhando ali, o Senhor disse a mim que eu estava assistindo o julgamento daquele homem na sua tribuna. Jesus sozinho ali, não tinha anjos. E eu via o demônio lá, o demônio todo desconfiado, com a cara triste, olhando para baixo. Era um ser horroroso, muito deformado, a cabeça desproporcional ao corpo, um corpo negro acinzentado, não é? Muito feio, com aquelas calças de escravo amarrada como com a corda, amarrando aquelas calças que semelhantes às que os escravos usavam na época da escravatura. E o Senhor, a menina chorava, que o soluço sacudia ela, e o Senhor não fazia nenhum carinho, nem falava palavras mansas. O Senhor olhou para ela de novo e falou que ela ia morar com ele agora. E eu fiquei, meu Deus, eu fiquei assim pensando, se ele fala com uma criança desse jeito, e conosco? Eu ficava pensando ali. E eu percebi que o Senhor não bajula nem criança, nem dá dengo, nem manha. Ele fala a verdade com o olhar austero, cheio de autoridade. Ele olhou bem nos olhos da criança e disse: você vai ficar comigo agora. E só pegou a cabeça da criança e encostou no ombro dele, como tentando acalmá-la. E para o homem, o Senhor, para o demônio, o Senhor olhava e olhou para o homem e disse só essa frase: não foi a mim que você serviu,
foi a ele e apontou para o demônio. Da hora que o Senhor apontou para o demônio caiu de escada abaixo, para os abismos. Eu olhei para baixo, tinha uma escuridão profunda, muito horrível, horripilante. O Senhor não falou muito com aquele homem, só falou isso. Não foi a mim que você serviu, foi a ele. O homem, depois que o demônio caiu, o homem também desabou. O Senhor sustentou a cabeça da menina no ombro. O homem desabou para baixo, caindo para os abismos. E o Senhor levou a menina saindo por uma porta e o meu espírito voltou para a minha casa, para a minha cama, onde eu estava adormecida. Eu acordei. Ó, irmãos, é tão real como eu estou lhe dizendo. É muito real. Ali você pode sentir, você pode ver, você pode cheirar. Você entende tudo que está se passando. Você tem a mente aberta. Foi muito triste ver esse acontecimento. Um julgamento do ser humano. E ver ele indo para a perdição. É real, pense nisso. Morrer não é o fim, é o começo. Muitos pensam que o inferno é aqui, que o fim é aqui. Oh, que engano cruel da humanidade. Não se deixe enganar por essas fábulas, essas doutrinas de reencarnação ou de outras conversas, que não seja a palavra de Deus que explica tudo. Não creia. Creia somente na palavra, porque o julgamento de Cristo é real. Lá ele é juiz implacável. Não há argumento. Para ele não há desculpas. Ele é juiz, aqui ele é advogado, aqui ele é misericordioso. E o Senhor muito bem falou comigo que a misericórdia é dada ao homem e à mulher aqui nessa terra. Somente aqui se obtém perdão e misericórdia. Porque aqui nessa terra, ele deu a vida dele em resgate dos pecadores. Foi aqui nesse mundo, nessa terra que ele padeceu no Calvário, que ele passou pela via dolorosa. E o ser humano é julgado por ele. Porque ele sentiu nessa terra tudo que o ser humano sente. E ele julga com equidade, com retidão. É para temer e temer esse juízo, que não é o juízo final, é o destino do ser humano que deixa essa terra, o juízo de Hebreus 9:27. Não é o de Apocalipse 20:11, que eu vou ler para vocês. Apocalipse 20:11, que diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Este é o juízo final, em que a humanidade vai deixar de existir e a terra vai desaparecer. E vai existir uma nova terra. Agora, o juízo que está lá em Hebreus, que eu também não compreendia, foi nessa visão que o Senhor me explicou, que o juízo de Hebreus 9:27 é o destino, é o juízo que dá o destino da pessoa que acabou de deixar a terra. E Deus mostrou que essas pessoas estão bem vivas. Não é como as pessoas pensam que a morte é. E o Senhor me mostrou muitas vezes, quando eu fui a muitos velórios fazer funeral, que nós também pregamos nos funerais, fazemos funerais, realizamos essa cerimônia em nome de Jesus, o Senhor me mostrava ali mesmo que ali só é o pó da terra que está no caixão. O verdadeiro ser humano já não está mais ali na terra. Ninguém assiste o seu próprio velório, é mentira. De quem diz essa doutrina espírita é mentira, essa doutrina é mentirosa. Ninguém pode ficar nesse mundo debaixo do sol, conforme Eclesiastes 9, porque o nosso corpo espiritual não é adaptado mais para essa terra.
Ao sair do corpo, você cai imediatamente da tribuna ou sobe para o céu, porque quem segue a Jesus Cristo não tem condenação e nem passa para a tribuna. Porque isto eu vi. Vai direto com os anjos. Uns cria asa, que o Senhor me mostrou, e sobe como um anjo. Outros são levados pelos anjos. Outros vão numa nuvem de glória para o céu. Como eu vi o missionário Davi Miranda, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, eu vi ele numa nuvem todo vestido de veste resplandecente como ouro. As vestes, o sapato, a túnica, ele estava com a túnica dourada como ouro, subindo só numa nuvem. Uma nuvem por cima da cabeça dele e outra segurava os pés. E ele ia no meio dessas duas nuvens, entrando na glória de Deus. Eu não sei que mistério é esse, de uns criar asa. Eu vi um homem sendo acidentado, trabalhando no serviço da energia elétrica, num poste. Ele levava um choque e ele caía. Na hora que ele caía no chão, que ele vinha a falecer, ele já criava a asa e saía pelas costas, se rompia uma abertura nas costas dele, e ele saía duas alas para fora como um parto. E ele voava para o céu. Outras pessoas que eu vi no hospital, elas iam sem asa, não criava asa, ou ia com um anjo, ia com a nuvem. Eu fui no funeral de um pastor, que era meu pastor, na época eu congreguei com ele, numa das Assembleias de Deus, e ele veio a falecer, veio passar para o Senhor, e ele foi numa nuvem cheia de raios azul. Eu via ele entrando na glória de Deus. Não passa. O cristão, o que segue a Jesus Cristo, o seguidor de Cristo, não passa por esse tribunal. Só quem passa é aquele que rejeitou sua palavra, seus mandamentos, o sacrifício do Calvário. Portanto, amados e ouvintes da palavra de Deus, siga este caminho. Siga Jesus Cristo de Nazaré. E aí você está salvo do juízo. Você está liberto da perdição eterna. Porque, como está escrito, glória a Deus, em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vi lá na eternidade, essa palavra se cumpre. Ninguém entra no céu, ninguém vai para a presença do Pai, do Criador, se não for através de Jesus Cristo. Não adianta o mundo crer em reencarnação ou em outra filosofia, porque não é verdade. Esses olhos meus puderam ver. Em outros vídeos ainda estaremos falando de mais julgamentos do Senhor da tribuna. O juízo final não é este juízo. O juízo final é o dano da segunda morte, onde Deus vai lançar os pecadores, os malfeitores, os abomináveis, os feiticeiros, os mentirosos, como está escrito, glória a Deus, no lago de fogo e enxofre, e outros que cometem grandes abominações na presença de Deus, onde Deus vai pegar o corpo já ressurreto, a alma, o espírito, e vai lançar no lago de fogo e enxofre. Não tem ninguém lá. Está no inferno. O inferno é uma coisa. O lago de fogo é outra, que não tem ninguém lá no lago de fogo. O lago de fogo é bem longe do inferno. É muito longe, não é perto. O inferno é imenso. O lago de fogo está em outro lado. E é onde vai ter o dano da segunda morte pelo juízo final. Esse julgamento de Hebreus 9:27 julga os que deixaram a terra, os que faleceram, quando o destino é selado, ou céu ou inferno. É difícil ter um que vá para o céu, se não for cristão. Se for pecador, já está selado o destino. É inferno, que não é o lago de fogo que Deus mostrou. E no inferno tem várias repartições. Para cada tipo de pecado é uma câmara de tortura. Ele não tem fim, ele é infinito. Assim como o céu também é infinito. E cabe toda a humanidade lá que nascer, os que vão nascer, os que já nasceram. O céu é imenso. Não pense que Deus é limitado, nunca.
porque ele não é. Tem lugar no céu para toda a humanidade que já nasceu, que vai nascer. Infelizmente, o homem é que faz essa escolha de ir para a perdição. O homem com seus pecados diante de Deus, com seus prazeres, só dão valor a esta vida. E Paulo diz, no livro de Romanos, se não me falha a memória, que se ele pensar nesta vida, somente nessa, ele é o homem mais miserável que existe, que pudesse existir. Nós não podemos pensar nessa vida, porque temos a vida verdadeira, que é no porvir, que é a vida eterna, onde não se morre mais. Pense nisso. Estaremos divulgando mais pessoas que eu vi no tribunal de Deus nos próximos vídeos. Deus o abençoe. A paz do Senhor Jesus.